abrindo aí material. Material aí, Dona Maria? Tá aberto? Então tá bom. Bom dia a todos, graça e paz, mais uma vez, todos os irmãos que estão aqui conosco, todos os irmãos que estão em seus lares. A grande honra, né, estarmos reunidos aqui novamente para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? Um pouco mais daquilo que é a inspiração de Deus, né? Aquilo que Deus inspirou para nós como regra de fé e prática, né? Que é a sua própria palavra, né? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Hoje, dia 30/5, né? Encerrando aí mais um mês quase, né? Já semana que vem já estaremos em junho. Graças a Deus a boa mão do Senhor, né, está sobre nós, sobre nossas vidas, até aqui nos sustentando. Que nós possamos, né, sempre estarmos aqui unidos juntos, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, porque nós precisamos cada dia mais aprender, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né, sobre a importância de se aprender realmente a palavra do Senhor, instruções bíblicas para líderes, para pastores, para cristãos, na verdade, né? Para todo tipo de cristão que realmente exerce uma função. Todos nós aqui temos uma função dentro do ministério, né? Todos nós, então, justamente isso que nós vamos estudar nesta manhã, as cartas, né, os escritos paulinos, e aqui nós vamos estudar as cartas pastorais no dia de hoje. E eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito das cartas pastorais, sempre gostei de estudar essas cartas, porque realmente ela traz grandes ensinamentos não só para ministros, né, bispos, diáconos, mas também para a igreja como um todo. E nós vamos ver que aqui vai ter grandes revelações para a igreja, né? E Paulo vai nos dar grandes revelações para nós como um corpo, né? Então, nós vamos estudar nessa manhã os escritos paulinos focados nas cartas pastorais. E ao final desta lição você vai descrever as principais características das cartas pastorais. Então aqui quando nós vemos essas cartas aqui, nós vemos que elas foram direcionadas, né, para homens que exerciam funções eclesiásticas, né, pessoas que tinham uma liderança eclesiástica, né. Então hoje nós vamos ver como Paulo instruiu essas pessoas ao serviço cristão, ao serviço da igreja, ao serviço eclesiástico. Então, isso vai dar base para nós também, né? Vai nos fundamentar, nos dar fundamentos também para nós entendermos como deve ser a igreja. Como ela deve ser alicerçada, onde ela deve ser alicerçada. E nós devemos entender que o grande alicerce da igreja é a palavra de Deus. Esse é o grande alicerce. O alicerce da igreja não é o pastor. O alicerce da igreja não é o diácono, o presbítero, o músico, né? Os líderes, não, a grande base da igreja é a palavra de Deus. O grande fundamento é aquilo que os apóstolos já lançaram, né, os fundamentos, para que nós apenas hoje venhamos seguir sendo fiéis. O que Deus requer é que seus servos sejam o quê? Fiéis à sua palavra. Então nós vamos ver algumas instruções, né, e a síntese, primeiro ponto aí, dos irmãos que estão acompanhando. Nós vamos ver então a síntese das cartas pastorais. Dados relevantes precisam ser destacados. E observe. Então, as cartas pastorais são Timóteo, né? Timóteo, que era pastor ali, né, em Éfeso. Tito, que era ali, estava junto com os cristãos de Creta. E ali ele vai tratar com Filemão também, né? Uma reconciliação, nós vamos ver, né? Uma grande reconciliação ali, né? Paulo pedindo para Filemão receber um escravo, né, que antes era escravo, e que provavelmente esse escravo causou danos a Filemão, pelo que nós, né, vemos e estudamos. E Paulo vai pedir então que ele agora o receba não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. E ainda Paulo vai dizer, né, se ele te fez alguma coisa, coloque em minha conta. Ou seja, um pastor, muitas vezes, ele coloca na conta dele coisas das suas ovelhas. Tem coisas que a ovelha fez que o pastor vai falar assim, olha só, fulano tal fez isso. Olha só, ele mudou. Ele vai mudar. Agora eu discipulo ele, coloca na minha conta o que ele fez por ti. Olha só, Paulo ele vai pegar e vai falar isso para Filemão.
Essa é a função de um pastor, realmente é guardar as suas ovelhas. E ele vai falar, não, mas só que eu estou discipulando ele, agora ele é outra pessoa, agora ele é útil para o ministério. Tem pessoas que já causou muitos danos e hoje está na igreja e ainda tem gente que só está massacrando a pessoa. Só está batendo na pessoa por aquilo que ela já foi. E o que a igreja precisa de homens, líderes que vai falar, não, coloca na nossa conta. Se ele fez alguma coisa, coloca na nossa conta, porque agora nós estamos cuidando e discipulando da vida dele. Então, essas cartas pastorais vai realmente mostrar o que é ser um líder, o que é ser um pastor, o que é ser um ministro da palavra de Deus. E alguns dados aí que nós vemos, a carta de 1 Timóteo foi escrito no ano 65, 66, local Macedônia. O propósito era encorajar e instruir Timóteo para que exorte os efésios a serem fiéis à palavra de Deus. E os grandes temas ali são a sã doutrina, né? Nós vamos ver Paulo falando, né, para Timóteo ser fiel à palavra de Deus, para entregar aquilo que realmente Deus requer dele. E também vai ser o justo viver, né, que nós devemos sermos justos, evangelismo e liderança eclesiástica. Nós vamos ver que Paulo instrui em 1 Timóteo muito sobre a questão da palavra de Deus, né? Nós vamos ver Paulo falando assim, olha só, seja fiel à palavra que eu lhe entreguei. Seja fiel, exponha a palavra de Deus de forma fiel. Leia, né, em voz alta a todos aqueles que estão ouvindo, né? E é isso realmente que Deus requer de nós. E a 2 Timóteo... Então é isso. Ixi, nossa, aqui, ó. Pastor Gilberto me chamando para uma live. Ô, pastor, calma aí, pastor. Eu já estou numa live aqui. Pastor Gilberto me chamando para um grupo aqui. Calma, pastor, já estou no meu grupo aqui. Então, segunda carta, a data é entre 66 e 67 depois de Cristo, o local é Roma, o propósito é preparar Timóteo para o trabalho em meio à perseguição e pedir que ele visite Paulo em Roma. Os temas é a perseverança, a autoridade das escrituras e alerta contra falsos mestres, né? Nós vamos ver que Paulo vai falar muito, né, sobre a perseverança, tanto que ele está ali já no final de sua vida, né? Ele vai falar para o seu filho ir visitá-lo, porque ele parece que já prevê ali o seu martírio, né, sua morte. Ele vai falar também, né, do bom combate, né, do combate que ele combateu, como que é difícil essa vida, né? Muita gente acha que é fácil, mas não é. Então ele vai falar sobre a perseverança. Na carta de Tito também foi escrita entre 65 e 66, local é incerto. E o grande propósito é orientar o ensino e o ministério de Tito junto aos cristãos de Creta. Os temas é liderança eclesiástica, domínio próprio, integridade e falsos mestres. Carta de Filemão, data 61 e 63, local Roma. E o propósito é reconciliar Filemão com seu escravo fugitivo Onésimo, que havia se tornado cristão, que eu já, né, falei aqui um pouco sobre isso, né? Aqui vai tratar sobre uma reconciliação. E os temas é perdão e igualdade em Cristo. Então aqui são alguns dados, né, relevantes para nós, né? Eu gosto muito desses dados, é muito bom, nos dá uma base também, né, para nós entendermos um pouco mais. Nos dá um caldo mais grosso, né, daquilo que nós estamos lendo. Então, isso aqui é importante para nós entendermos esses dados relevantes. E nós vamos ver que Paulo, nessas cartas, ele vai lançar grandes conselhos para ontem, para hoje e para sempre. Na multidão de conselhos nós sabemos que há o quê? Sabedoria, né? Salomão vai dizer isso lá em Provérbios 11, 14. E de fato, Paulo produziu uma multidão de conselhos para com as pessoas que exerceu influência. Conselhos que se aplicam aos líderes e servos hoje e amanhã. Então nós vamos ver que Paulo ele vai dar grandes conselhos para toda a igreja, para os líderes da igreja, para os iniciantes no serviço ministerial, para reavivar, né, a igreja e também a nossa vida, né? Também ele vai tratar sobre os conselhos nos nossos relacionamentos e também conselhos em relação ao dinheiro. Ou seja, são conselhos que até hoje estão em pauta. São conselhos que até hoje nós devemos nos atentarmos, olharmos e colocarmos também em prática, né, aquilo que ele vai falar. E o grande primeiro conselho, aí, o primeiro ponto aí nesse bloquinho de conselhos, nós vamos ver que é para aqueles que exercem maiores responsabilidades. Ou seja, os líderes da igreja, né,
os ministros, né, os bispos, os diáconos. E qual que é a orientação de Paulo para os bispos, para os pastores, para os líderes? 1 Timóteo, abra sua Bíblia, 1 Timóteo 3, versículo 1 ao 16. Nós vamos ver então, aqui nos escritos paulinos, nessas cartas pastorais, o grande conselho de Paulo para aqueles que desejam o episcopado, para aqueles que desejam ser ministros eclesiásticos, para aqueles que almejam o ministério. Então nós vamos ver quais são essas qualificações. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 16. Olha só o que diz: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. E é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Engraçado que isso aqui Paulo tem que destacar, né? Olha só, tem que ser esposo de uma só mulher, né? Ele tem até que destacar isso aqui, né? Porque tem uns que hoje em dia, se deixar, ele quer mais. Então, ele deixa até claro isso aí. Olha só. Então, você quer ser um bispo, pastor? É esposo de uma só. Eu achei até interessante isso aqui. Olha só, ele precisou realmente enfatizar isso aqui. Ele precisou deixar bem claro isso aqui. Olha só. Então, olha só, seja esposo de uma só mulher. Não vai dar uma de Salomão, desses homens aí que teve várias, não. Você vai arrumar problema para a sua vida, né? Assim como Salomão arrumou. Então, seja esposo de uma só mulher. Olha só as características: moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, ou em outras versões, que recebe as pessoas bem, apto para ensinar, não dado ao vinho, ou seja, uma pessoa que não se embriaga, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha isso aqui. Se a pessoa então não for primeiramente um pastor, ou seja, um líder dentro da sua casa, como que ele vai liderar dentro da igreja? Se ele não tiver essas características aqui, porque se nós formos vermos essas características, ela é muito mais aplicada dentro da casa do próprio ministro do que dentro da igreja. De ser um bom marido, né, de ter uma só mulher, de ensinar filhos. Isso você faz dentro da igreja ou dentro da sua casa? Dentro da sua casa. Ou seja, então, para eu ser um pastor, para mim ser um ministro, primeiramente eu tenho que ter um testemunho na onde? Dentro da minha casa. E muitas vezes, e muitos pastores, líderes, diáconos, estão tendo testemunho aqui dentro, mas dentro da casa a casa está arrebentada, o casamento está falido, os filhos estão abandonados. E a pessoa muitas vezes dá muito mais atenção para a igreja do que primeiramente dentro de casa. Sendo que o primeiro ministério começa na família. O primeiro ministério começa na família. E olha só, Paulo vai falar isso. Então, olha só, você vai ter que ter uma só mulher, ou seja, se dedique à sua esposa, cuide do seu filho, seja hospitaleiro, receba as pessoas, não onde? Na igreja ou na sua casa? Na sua casa. Então, tudo começa com um testemunho primeiramente pessoal. E depois ele vai falar também do testemunho público diante dos outros. E que o bispo não seja recém-convertido, ou seja, que seja uma pessoa que já tenha um tempo de caminhada, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ou seja, uma pessoa que é novo na fé, novo espiritualmente, ela pode cair no orgulho e na vaidade. Aquilo pode subir para a cabeça dela. Como nós vemos, pessoas novas se convertem, logo dão um púlpito para ela, logo dão ministério para ela, e ela acaba se embaraçando e fazendo muitas, desculpa a palavra, cacas. Para não falar outra coisa. Por quê? Porque ele não tem uma base. Ele não tem experiência de vida, não tem experiência cristã. E depois vai falar também que o servo e também a serva de Deus deve ser uma pessoa experimentada, uma pessoa que já tem experiência, uma pessoa que já é vivida. Então, que ele não seja recém-convertido, para que ele não deixe que o orgulho suba ao seu coração e ele caia na condenação do diabo. E é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Ou seja, primeiro começa no testemunho dentro e depois fora. É de dentro para fora, não de fora. É fácil ter testemunho fora. Eu falo para você que é muito mais fácil nós termos testemunho fora do que dentro. É muito mais fácil eu ter um testemunho aqui.
Aqui todo mundo vê aqui, né? Fala assim, nossa, o irmão é santo, o irmão está pregando, o irmão está falando, mas só que quem vai saber mesmo quem eu sou é minha esposa. É quem vive comigo. É quem está lá na minha casa dia após dia. E ela sabe muitos defeitos meus. Se ela for falar aqui, eu tenho certeza que a maioria vai sair correndo aqui e não vai ouvir mais eu pregar. Eu tenho certeza disso. Se ela for falar todos os meus defeitos que ela sabe que eu tenho, ninguém vai me ouvir pregar. Ou seja, é muito fácil ser testemunho fora. Eu quero ver dentro da sua própria casa. É onde você deve buscar sempre melhorar. E lógico, isso vai ecoar para fora. É que nem conversão. Conversão é algo de dentro. Começa dentro, não é, pastor? Começa dentro a transformação e depois fora. Sempre é assim. Na Bíblia, você vê que a transformação é sempre do lado de dentro, para depois vir para fora. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário, agora ele vai para diáconos, né? Que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé e a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, novamente, né? Ele vai falar uma pessoa experiente, e caso se mostre irrepreensível, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Aqui ele vai falar das mulheres. O diácono seja marido de uma só mulher, ele enfatiza isso de novo, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então nós vemos que nós vamos alcançar honra. Mas só que a honra nossa não é aqui nessa terra. Muita gente está esperando ser honrado pelas pessoas. E esse é um grande erro do pastor, do ministro, do diácono, do líder de igreja, do líder de louvor, do líder ministerial. É que muitas vezes ele está esperando ser honrado pelos homens. Mas só que Paulo, o que está escrevendo a carta, ele é um dos grandes exemplos de um homem que foi desonrado. De um homem que quando precisou apareceu alguém para ir a favor dele quando ele foi preso. Ele fala que não apareceu, ninguém ia, pelo contrário, que estavam com ele ainda se voltou contra ele. Alexandre o latoeiro, aquele que eu ensinei, aquele que eu falei as palavras de Deus, esse ainda foi e me traiu. Ou seja, muitas vezes no ministério nós vamos ter que lidar com a traição. Nós vamos termos que lidar com a decepção. Ou seja, se nós esperarmos honra de homens, nós vamos nos decepcionar. Porém, Paulo está dizendo, olha só, você vai receber honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. A nossa honra vem de Cristo Jesus. Não vem da mão de homens. Segundo ponto é para os iniciantes no serviço ministerial. Então, aqui Paulo está falando já de homens mais experimentados, mas só que ele também vai falar para Timóteo, um moço, um jovem, que está começando o seu ministério. Capítulo 4, próximo capítulo aí, pula aí comigo, versículo 6 e 7 diz... Não, 1 Timóteo 4, versículo 12 ao 16, vai dizer: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, olha isso aqui, na conduta, no amor, na fé e na pureza, até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Olha isso aqui, então cuide de você mesmo, e ninguém o despreze por você ser jovem, ou seja, ele estava iniciando o seu ministério. E olha as orientações para aqueles que estão iniciando o ministério. Olha só o que ele diz, olha só, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha esses conselhos. E ele vai dizer, cuide de você mesmo, hein, Timóteo? Cuide de você mesmo, porque se você não cuidar, que exemplo você vai dar para os outros? E muitas vezes, né, nós queremos cuidar mais da vida dos outros, né, do que da nossa mesma. Nós queremos cuidar mais da vida daqueles que estão na igreja do que da nossa. Nós estamos olhando para o pecado do irmão, mas não olhamos para o nosso. Nós queremos olhar para os desvios do irmão, não olhamos para o nosso. É assim ou não é?
Estou falando de mim mesmo também. Muitas vezes a gente está querendo apontar para o outro e não olha para nós mesmos. Olha o que Paulo diz: cuide de você mesmo e da doutrina, ou seja, cuide de você mesmo e daquilo que você acredita, porque falar é fácil, quer ver viver. Nós tratamos sobre isso ontem, aqui na reunião, não foi? Porque é fácil você falar, muitas vezes você fala, mas não vive aquilo que você fala. Nós tivemos até um exemplo de um pastor que ele acabou caindo no seu ministério, que ele vai falar: olha só, eu apenas li aquilo, eu estudava aquilo, porém eu não vivi aquilo. Eu não vivi aquilo, por isso que eu acabei caindo, porque eu pregava para os outros, mas eu não pregava para mim. Ou seja, eu cuidava dos outros, mas eu não cuidava de quem? De mim. Esse é um grande perigo também no ministério, quando você começa a cuidar mais dos outros do que de você mesmo. Como que eu vou cuidar da minha esposa se eu não cuido de mim? Como que eu vou ensinar espiritualidade para ela se eu não tenho uma vida espiritual com Deus? Como eu vou ensinar ela a ser fervorosa se eu não sou fervoroso? Como eu vou ensinar ela a ler a Bíblia se eu não leio a Bíblia? Como que eu vou ensinar ela a orar se eu não oro? Ou seja, eu tenho que cuidar primeiramente de quem? De mim e da minha vida com Deus. Porque se eu não vigiar, eu vou cair. E o perigo é que muitas vezes quando nós caímos, pessoas vão junto. Porque se você tem família, se você tem esposa, se você tem filhos, eles vão ser desonrados por causa do nosso erro. Então, cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo e da doutrina, ou seja, persevere na palavra. Terceiro ponto dos conselhos aqui, o terceiro conselho é reavivar o dom e a vocação recebidos de Deus. 2 Timóteo 1, vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7. Isso aqui é muito interessante, porque eu vejo, hoje nós vemos muito, pessoas vivendo de passado, né? Muitas vezes nós falamos assim: essa igreja já foi avivada, essa igreja já teve quebrantamento, já teve conversões, já foi cheia. E assim, a pessoa fala com a saudade, parece que o que ela viveu, ela não pode viver mais. Né? Muitas vezes a gente olha para o passado e olha para o dia de hoje, nós nos encontramos num grande contraste. Nós falamos assim: nossa, como eu queria estar vivendo naquela época, né? Quando a igreja era assim, quando a igreja era avivada, quando a igreja tinha isso, quando a igreja tinha aquilo. E muitas vezes eu vejo pessoas falando isso. Nossa, como foi bom já a igreja, como já foi isso, como já foi aquilo. E olha só o que Paulo vai dizer: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe quando você reaviva algo? Quando algo já foi avivado, ou seja, você só vai reavivar aquilo que já foi avivado. E o que Paulo está dizendo é isso: olha só, não vive de passado, mas continue reavivando aquilo que você já foi. Eu tenho certeza que na sua conversão você já foi talvez mais espiritual. Eu falo de mim mesmo, eu já li muito mais a Bíblia, eu já orei muito mais tempo. Muitas vezes eu olho para o passado e olho para hoje e falo: meu pai, como que eu queria estar vivendo aquilo? Mas só que não, nós devemos reavivar todos os dias. Todos os dias nós temos que reavivar. Nós não podemos viver de passado. O que passou, passou. Nós temos que viver o hoje. O que eu orei há 10 anos atrás, hoje já não vai servir mais. Eu tenho que orar hoje também. Muita gente acha que porque foi na igreja, porque fez isso e aquilo, ela não precisa mais. Ela acha que porque ela leu uma Bíblia na segunda, na sexta, ela não tem que ler. Na terça, na quarta. Ela acha que porque ela orou na terça, ela não tem que ler na quinta. Ela não tem que orar na quinta. Ou seja, reavive, ou seja, esteja sempre buscando mais o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, continue reavivando aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Não deixe ele morrer, não deixe ele esfriar, mas reavive o dom que há em você. Quarto ponto, cuidado com os exaustores, ou seja, cuidado com as pessoas que estão à sua volta. O que um exaustor faz? Ele pega algo que está dentro e joga para fora. Não é assim que ele faz? Um exaustor, geralmente nós vemos muito em restaurante, em cozinhas, né, que ele pega o ar e tira, não é? É assim que ele faz? E tem muitas pessoas que são como exaustores. Eles querem tirar aquilo que está dentro de nós e jogar para fora. Tome cuidado com esses tipos de pessoas. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 18 ao 20. 1 Timóteo. Diz assim:
Esta é a admoestação que faça você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar, ou seja, mantenham a fé e a boa consciência, porque alguns rejeitaram isso, e eles vieram a naufragar na fé, ou seja, toma cuidado com os exaltores, daqueles que saem dentro e vai para fora e quer trazer você junto, quer levar você junto, quer que você também negue a sua fé, quer também que você rejeite aquilo que você aprendeu. E tem muita gente assim, que quando ela sai quer levar umas par. Quando ela sai, ela não quer ir sozinha, não. Ela quer levar um monte com ela. Então, tome cuidado daqueles que se desviaram, daqueles que estão lá fora e que muitas vezes fica fazendo picuinha, fica falando mal de pastor, fica falando mal de líder, fica falando mal de irmão, fica falando da vida dos outros. Tome cuidado com esses exaltores, essas pessoas que saíram e querem levar mais gente para fora. Então, tome cuidado. Quinto ponto de conselhos é: seja sábio nos seus relacionamentos. 1 Timóteo 5. Vamos para o capítulo 5. Versículo 1 e 2. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Olha isso aqui, fale com amor, com cuidado. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs com toda a pureza, ou seja, tenha sabedoria nos seus relacionamentos. Ou seja, trate as pessoas com respeito. Trate as pessoas com respeito. Um homem mais velho, trate como se fosse seu pai. A mulher mais velha, trate como se fosse sua mãe. Os jovens, trate como se fossem seus irmãos. Ou seja, tenha sabedoria nos seus relacionamentos. E nós precisamos muito disso nos dias de hoje. Muitas vezes nós não estamos tendo sabedoria nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós não estamos fazendo isso aqui que Paulo está dizendo. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte como você faria com seu pai. Muitas vezes a gente fala com aspereza. Muitas vezes a gente fala de forma que machuca, que fere. Eu falo de mim mesmo, que muitas vezes minhas palavras ferem, machucam, e depois que a palavra sai, ela já não volta mais. E a língua é pequena, uma pequena parte do nosso corpo, mas que ela faz uma grande destruição. E quem controla a sua língua, perfeito varão é. E a língua, é um pequeno órgão que se queixa, que se fala de muitas coisas, que se enaltece, que se acha, E a língua, no poder da língua está a morte e a vida. E a língua é como uma faca de 2 gumes, Ela é afiada também para cortar. Então, tenhamos cuidado ao falar, ou seja, quando nós vamos falar, que nós olhemos para o próximo como irmão, como um pai, como uma mãe, e que nós temos sabedoria do alto céu. Com relação ao dinheiro, 1 Timóteo 6, próximo capítulo aí, 6, do 7 ao 11, ele vai dizer: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tem gente que não está contente com isso, não. Tem gente que tem o que vestir, tem o que comer, mas só que não está contente ainda, ele quer mais. E ele vai lutar com todas as suas forças para conseguir mais. Não estou falando que a gente também não precisa trabalhar, que a gente não pode querer um carro, que nós não pode querer uma casa, ninguém está falando disso. Mas só que tem gente que vai gastar toda a sua vida correndo atrás de riquezas. Se precisar, ele vai pisar em cima de um ou de outro. Ele vai usar os outros como escada para subir na vida. Por quê? Porque ele não está contente, ou seja, ele não é uma pessoa grata a Deus. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Ou seja, ele faz de tudo. Se precisar matar, ele vai matar. Se precisar roubar, ele vai roubar. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é ruim. Com o dinheiro você paga suas contas, você honra a Deus.
Você honra a sua família, você honra a sua esposa. Com dinheiro você vai ser um homem que paga suas contas, que isso é honroso. A Bíblia vai dizer que nós honramos a Deus também quando nós cumprimos o nosso compromisso com o governo, quando nós pagamos nossos impostos, quando nós fazemos uma compra. Como é delicioso você poder chegar na sua casa e ter o que comer. Ou seja, o dinheiro ele é uma bênção de Deus, ele é uma provisão divina. Porém, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando você não tem dinheiro, mas quando o dinheiro te tem. É quando você não possui o dinheiro, mas quando o dinheiro te possui. Esse é o grande perigo. E nós devemos nos atentarmos a isso. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. E agora o último conselho é para toda a igreja, Tito 2, próximo livro aí depois de Timóteo, Tito 2, versículo 1 ao 8, vai dizer assim: instruções para várias classes de pessoas crentes, ou seja, para os crentes, para a igreja. E o grande conselho para a igreja é: mais você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, primeiro ponto, a igreja precisa ter sã doutrina, ou seja, precisa ter palavra de Deus, precisa ser fiel à palavra de Deus, precisa expor a palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Ou seja, primeiro ponto então é ensinar a sã doutrina, ou seja, todos precisam aprender da palavra. É o que eu estou falando aqui, né, domingo a domingo, que o pastor fala domingo a domingo. Nós não devemos aqui apenas consumir, mas nós devemos aprender. Aprender a palavra. Então ensine a palavra para que as pessoas venham aprender. Quanto aos homens idosos, que eles sejam moderados. Essa aqui vai para o Vande, hein, Vande? Aí, ó, os idosos, tá vendo? Sejam moderados, mano, tá vendo? Seja moderado, irmão. Se segura. Seja respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Olha só. Então essa aqui é para a classe aí do Vande, né? Da terceira idade já. Brincadeira, meu irmão. Esse irmão é uma bênção de Deus. É um jovem ainda, olha só. Do mesmo modo, quantas mulheres, olha aí Maria, olha aí minha irmã Débora, olha aí, quantas mulheres, quantas mulheres idosas, elas não são idosas, tá, irmã? Elas são novas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Olha só, então que elas tenham, mas isso aqui não é só para as mulheres velhas, tá? Isso aqui também é para todas, né? Que elas tenham conduta reverente, ou seja, a mulher tem que ter conduta. Hoje, as mulheres estão envergonhando os seus maridos, a sua família com a sua conduta. Não sejam caluniadoras. Você conhece alguma mulher que fala da vida dos outros? Você conhece alguma mulher que fica caluniando o vizinho, a vizinha, a amiga da escola, a amiga da faculdade? Você conhece, Ana? Algum assim? Não, né? Então, que ela não seja caluniadora, nem escravizada a muito vinho, que ela não venha encher a cara também, né? Que ela não seja uma mulher dada ao vinho. Que sejam mestras do bem. E aqui, olha isso aqui, a importância disso aqui. Que elas sejam mestras do bem, ou seja, pessoas que praticam o bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar ao marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só, então, olha só, que as mulheres mais experimentadas, ou seja, mais experientes, as mães de família, aquelas que são avós, elas venham ensinar também as novas, as que estão para casar, as recém-casadas, para que elas possam ter instrução, para que elas aprendam então a ser boas esposas, a cuidar, amar do marido, a serem puras, sensatas, boas donas de casa. Você conhece alguma mulher que não é boa dona de casa aí, que não sabe nem cozinhar? Mulher que deixa a casa de qualquer jeito? Graças a Deus a minha esposa é uma boa dona de casa, que ela cozinha muito bem. Pode ver, né, que eu estou guardando. Depois que eu casei é só bênção, irmãos. Foi 15 quilos a mais de puro amor, né? Uma boa dona de casa, ou seja, que cozinha, que deixa o marido um pouquinho chutinho, mas só que o pai está feliz.
Não é porque a beleza acaba, mas a fome ela continua. Não é verdade? A beleza acaba, mas a fome é para sempre. Então, procure uma mulher que é boa dona de casa, que sabe cozinhar, que sabe cuidar do marido, que sabe cuidar dos filhos, que sabe... Não é verdade, minha irmã? Tem que ser assim. Né? Porque hoje eu vejo amigos meus sofrendo demais, porque a mulher não sabe cozinhar. Ele tem que comer na casa da mãe, você acredita? Não, eu estou falando sério. Pode falar, irmã. É verdade, hoje está tudo invertido. Então, nós temos que tomarmos cuidado também. E as mulheres têm que ensinar as filhas, né? Agora a Maria já está ensinando a Lorena a cozinhar, ela já está limpando casa, ela já está... Então, tem que ensinar, gente. Né? Tem que ensinar elas a fazerem essas coisas. Não que a mulher tem que ser escrava do marido. O marido pode dar a mão, pode ajudar, pode também. Mas só que a mulher tem que ser prendada, ela tem que ser realmente essa que edifica o lar. Então, hoje em dia está cada dia mais raro você achar mulheres que querem esse compromisso, não é verdade? De cozinhar, de ajudar o marido, de limpar uma casa. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, né, os homens, exorte-os para que em todas as coisas eles sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Ou seja, então os jovens também, eles precisam ser instruídos, ensinados, né, pelo Vande, pelo pastor. Eu estou aqui para aprender, eu estou aprendendo muito com eles, né, que já são casados há muito mais tempo que eu, que já estão na caminhada cristã há muito mais tempo que eu. Eu tenho que ouvi-los, assim como eu venho ouvindo eles falar. Então nós temos que aprender também. Nós mais jovens, aprender com eles que já têm uma experiência de vida muito mais longa que nós. Então nós temos que aprender isso. Ponto 3, página 35, vai dizer assim: evidências de relacionamentos discipuladores. As cartas pastorais apresentam diversas evidências, você que está anotando aí, evidências de que Paulo estabeleceu relacionamentos discipuladores ao longo de sua trajetória de vida cristã. Há inúmeros exemplos de como Paulo valorizava as pessoas que estavam com ele através dos vínculos estabelecidos. Então, olha só, nós vamos ver vários exemplos de que Paulo ele valorizava as pessoas que estavam com ele, né? Através de vínculos estabelecidos. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de como Paulo ele tratava as pessoas e como também nós devemos tratar. E o primeiro vínculo que nós vamos ver é que ele é estabelecido pelo discipulado. Ou seja, pela caminhada junto a junto, né? Lado a lado, né? Nós falamos, né? Caminhada lado a lado, discipulado, né? Ensinar, corrigir, exortar. Lá em 1 Timóteo 1, volta um pouquinho para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador. Aqui ele está se dirigindo a Timóteo. Olha o que ele vai dizer. E de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Olha só como que ele fala de Timóteo. Como um filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte do nosso Senhor Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Ou seja, um relacionamento de pai e filho é gerado no discipulado. Né? Nós estamos falando na área espiritual, né? Um pai na fé. Nós precisamos termos isso também. Um pai na fé, pessoas... E também, nós precisamos também, uma hora, ser pai na fé também de outras pessoas. De um jovem, de uma pessoa que está começando a caminhada. Então, Paulo, ele trata Timóteo não apenas como um jovem, mas como um filho. Não apenas como um jovem pastor, mas também como um jovem filho. Tito 1. Nós vamos ver Paulo também chamando ele de filho. Ele vai dizer a Tito... Tito 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Ou seja, filho na fé novamente. Que a graça e a paz da parte do Senhor Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com você. E também Filemão 10. Filemão, só tem um capítulo, versículo 10 diz: faça um pedido em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Ou seja, nós vemos que então aqui são vínculos estabelecidos pelo discipulado.
Paulo não tratava esses jovens, né, pastores, como apenas pastores, mas ele tratava como um filho. Isso é gerado no discipulado. Isso é gerado na caminhada espiritual junto, lado a lado. E com certeza eles olhavam para Paulo também como um pai na fé. Como um homem que estava instruindo, ensinando, como um pai deve fazer com seu filho. E o segundo vínculo é estabelecido pela amizade, 2 Timóteo 1, versículo 16. Vai dizer assim, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha só, um bom amigo. Ele sempre vai te dar ânimo. E ele nunca vai se envergonhar de você pela situação que você está. Paulo aqui, ele estava preso. Enquanto muitos o rejeitaram, enquanto muitos negaram, falaram que Paulo não era apóstolo, falaram que não conheciam Paulo, ele vai falar, Onesífero não. Ele muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Nunca se envergonhou de mim mesmo quando eu estava preso. Um bom amigo nunca vai se envergonhar de você quando você estiver numa situação difícil. Mas ele vai te dar ânimo. Pelo contrário, quando chegou a Roma, ele me procurou com persistência até me encontrar. Ou seja, um amigo, ele tem persistência. E ele foi persistente até encontrar Paulo. E o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia por parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Ou seja, um amigo também presta serviços, ajuda. Não apenas com palavras, mas também vai te dar um serviço, vai te dar uma prestação de serviço. Ou seja, atitudes, em outras palavras. Ele vai ter atitude. 2 Timóteo ainda 4, vai lá para o capítulo 4. Do 9 ao 11, ele vai continuar falando de amizade. Do 9 ao 11, ele vai falar assim, ali, né, para Timóteo, empenha-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, e Tito foi para Dalmácia. Então aqui a gente já vendo que Demas, ele amou o presente século, ou seja, abandonou Paulo, né, e nós vemos que outros foram para outros lados, né? Somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. João Marcos, né, nós vemos que Paulo, né, Marcos, ele era sobrinho, né, de Barnabé. Nós vemos que no começo ali, né, da caminhada, né, nas primeiras viagens missionárias de Paulo, né, Marcos provavelmente abandonou eles no meio de uma viagem, né? E Paulo, olha só, Marcos, ele vai causar ali a grande divisão entre Paulo e Barnabé. Provavelmente Paulo falou assim, olha só, Barnabé falou assim, olha só, Paulo, na nossa próxima viagem vamos levar João Marcos conosco. Paulo pega e fala assim, o quê? Aquele que nos abandonou? Na última viagem missionária? Não, com esse eu não vou. Com esse de jeito nenhum, esse já abandonou. A gente é uma viagem, é possível que ele nos abandone de novo. Aí o que acontece? Barnabé e Marcos vai para um lado e Paulo e Silas vai para outro. Ou seja, há uma divisão por causa de João Marcos. Mas só que, porém, agora, Paulo, mais velho, mais experimentado, ali ao fim da sua vida, ele fala, olha só como que é a maturidade na vida de uma pessoa. Olha só como a maturidade muda a vida de uma pessoa. Ou seja, no começo do seu ministério, João Marcos não servia, porém agora ele pega e fala, traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ou seja, a sabedoria faz com que nós valorizemos mais as pessoas. Olha como que é a sabedoria. Olha como que é a experiência de vida, né? Ser experimentado gera isso na nossa vida. Ou seja, aquele que não servia agora serve. Ou seja, Paulo agora mais velho, ele vai falar, não, agora ele é útil para o ministério. As pessoas podem errar conosco, mas será que a gente vai descartá-las do ministério? Ou vai falar, não, ele é útil ainda? Vamos insistir na vida dele. Então a maturidade faz isso conosco, olharmos também de outra perspectiva as pessoas. Então nós vemos que aqui tem então vínculo estabelecido pelo discipulado, né, que ele chama de filho, né, Timóteo, Tito e Filemão. Vemos também estabelecido por amizades, né, como nós acabamos de ler, e também estabelecido pelas parcerias. Filemão,
Abre em Filemão. Filemão 1, do 1 ao 2 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luz. Ou seja, aqui nós vamos ver que aqui são parcerias, né? Que aqui nós vemos então que Filemão ele concedia a sua casa para que as pessoas se reuniam ali. Versículo 7 diz: Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. 2 Timóteo 4,19 vai dizer: dê saudação a Prisca e Áquila, né? Priscila e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Então nós vemos que Paulo, ele tinha muitas parcerias, né? Pessoas que o ajudavam, né? Onde ele estabeleceu igrejas, onde ele plantou igrejas. Ou seja, nós precisamos também ter parcerias, pessoas ao nosso lado que contribuam conosco. E Paulo nos ensina isso. E 4 qualidades imprescindíveis para nós encerrarmos para um líder e para um servo. Nós vemos que ele precisa ser irrepreensível. Né? Nós vemos isso lá em 1 Timóteo 3,2 e Tito. Nós vemos que ele precisa ter um testemunho para com os de fora. Nós lemos isso aqui também, né? Começa dentro, mas só que também precisa ter um testemunho com os de fora. E também ter esse testemunho aqui na igreja é fácil, né? Quero ver também lá fora, né? Nosso trabalho, na nossa faculdade, nosso colégio, nossos familiares distantes. Será que nós temos dado testemunho para eles também? Também vimos que ele precisa ser piedoso, temperante, justo. Olha só o que diz em Tito 1,8. Abre aí comigo. Tito 1,8. Olha o que ele vai falar. Depois vai ter outra passagem que vai citar Tito, por isso que eu vou citar ela aqui. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e deve ter domínio de si. Ou seja, ele deve ser justo, ele deve ser hospitaleiro, como acabamos de ler, ele deve ser também modesto, ele deve ter o domínio próprio, né? Ele deve governar bem a sua casa, como nós lemos. Se ele não governar bem a sua casa, como que ele vai governar a igreja? Ele deve ser apto para ensinar, ele deve ser sóbrio, amante do bem. Tito 1,8, como nós lemos aí, ele deve ser amigo do bem. Ele deve praticar boas obras. Então, até aqui o nosso estudo, e que tenha sido enriquecedor, como foi para mim esse estudo. Foi muito, muito bom mesmo, e aprendi muitas coisas com esse estudo, né? O que nós devemos ser e fazer como igreja, como discípulos, como ministros de Deus, né? Como mulheres de Deus, né? Como filhas, como esposas, como mães, como nós devemos nos portar, e hoje nós vimos isso. E isso são temas que nós trazemos até os dias de hoje, né? A grande tarefinha que eu quero deixar aí, né, é você ler a carta de Filemão, de Paulo a Filemão, e identificar padrões aplicáveis à dinâmica de vida cristã na igreja. Então essa é a tarefinha que eu vou deixar, né? É uma carta assim, é só um capítulo, tá? É rápida a leitura, você vai ler e vai ver o que é aplicável à dinâmica da nossa vida de hoje como igreja, como cristãos. E aqui é só um capítulo, mas tem ricas lições para nós, como o amor, a reconciliação, o perdão, a comunhão. Então que vocês leiam e anotem isso aí. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta manhã, por este momento que nós passamos juntos. Como foi bom, né? Como foi bênção de Deus, né? Aprender um pouco mais sobre a palavra. Pai querido, Pai amado, graças te damos por esta manhã de aprendizagem que nós tivemos aqui reunidos, ó Pai. Como é bom aprender da Tua palavra, Deus, como é bom ver aquilo que o Senhor requer de nós, ó Pai, como cristãos, como ministros, como seguidores de Ti, ó Pai, como as mulheres que estão aqui, né, nesta manhã, ó Pai,
filhas, mães, ó Pai, que esposas, que elas venham aprender, ó Deus, realmente com essa passagem, ó Deus, a serem boas esposas, que nós venhamos aprender a sermos bons maridos, bons filhos, ó Pai, bons amigos, amigos do bem, que todos nós sejamos amigos do bem, que nós não sejamos maldizentes, mas que nós venhamos abençoar as pessoas que estão próximas de nós, ó Pai. Que nós possamos aplicar esse estudo desta manhã em nossas vidas, ó Pai. Esse é o mais importante, aplicar a sã doutrina na nossa vida, ó Deus. Assim como Paulo exorta Timóteo a ser fiel, a se cuidar de si, que nós também devemos cuidar do nosso relacionamento contigo, ó Pai. E preservá-lo como um grande tesouro que nós encontramos. E que é o mais valoroso, que é nós pegamos e escondemos no mais profundo do nosso íntimo para que ninguém o roube. O nosso tempo a sós contigo, ó Pai. Esse tesouro precioso que nós temos, que é encontrado no secreto do nosso coração. Que nós vamos valorizar, ó Pai, e buscar cada dia mais conhecê-lo, ó Deus. Termos intimidade, que nós vamos termos esse testemunho, ó Pai, diante da nossa família, diante dos outros e diante do Senhor. E que o Senhor, no tempo certo, irá nos honrar. Irá nos honrar, ó Pai. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém, ó Pai.